se distanciar o máximo possível desse lugar comum, medíocre. E penso também que não há uma época melhor para fazer isso, já que a gente está numa época em que a maioria das pessoas pouco lê, não conversa direito, se ofende com tudo, leva absolutamente tudo para o pessoal. O que é a vida boa para você? Uma pergunta bem fácil, né? Nossa, já começamos tranquilo. Super tranquilo, uma coisa... É largada lançada. Olha só, eu penso que a vida boa é a vida instalada na realidade. Porque eu penso que o bom não é a sensação de estar bem, não é a sensação do bem-estar necessariamente. Mas você poder olhar e saber que, para algum momento, aquela filosofia que você emprega te leva para um lugar onde é verdade. Então, eu prefiro estar instalada na verdade, do tipo, olha, não sou boa nisso daqui. E aí, por isso, eu vou me instalar na verdade, na realidade dos resultados disso, do que, de repente, viver numa abstração danada de que sou especial, deveria estar conseguindo muito mais do que estou, e sou uma pessoa única, que tem um propósito, que tem um plano traçado para mim, e que eu tenho uma função enorme na vida das pessoas. Esse tipo de pensamento me faria pensar, me faria muito mais ansiosa, de repente, me faria muito mais desconfortável do que pensar que a vida boa é aquela em que eu tenho uma expectativa mais baixa, por lidar com a realidade, que é de expectativa baixa, e aí me surpreender com aquilo que eu consigo fazer com o que está na minha mão. Mas em algum momento... Eu podia ter sido muito pior. Já deu um baita corte. Mas aí eu quero deixar que aqui foi tudo que eu consegui, daí daqui para frente é fiado. Mas assim, você consegue manter sempre esse código de moralidade? Em algum momento você sentiu que deu uma escorregada, que fez uma avaliação ruim, você sabe onde eu quero chegar, que não foi exatamente, você não estava vendo exatamente a realidade como ela é e começou a negociar com essa realidade? Vou te falar que para mim isso não é virtude, para mim é uma questão de ter de repente um passado em que eu tomei pancada demais. Então, desde bem pequenininha, talvez por influência das pessoas à volta ou da história em si, eu sempre aprendi a ver o quão pouco sou. Talvez, inclusive, pela influência do cristianismo, que apesar de não ser uma fé que eu professo, é algo que tem uma grande influência na minha história. Então, a gente aprende desde muito cedo que aquilo, assim, é o que dá para você fazer. Você está sempre sob uma áurea de avaliação, sabendo que você precisa fazer o seu melhor e que o seu melhor nunca vai ser bom bastante, porque, no fim das contas, segundo o cristianismo, a gente é tido pela graça, a gente só se sai pela graça. E mesmo sendo hoje uma ateia convicta, apesar de que me rendo às evidências, no minuto que tivermos evidências de outras coisas, estarei lá, isso me fez trilhar um caminho em que dificilmente alguém vai conseguir me bater mais forte do que eu mesma. Então, o negócio é que eu não me iludo também pelo que está dando certo ou pelo que é bom, principalmente pelos elogios das coisas. É muito gostoso ouvir, puxa, você é bacana, você é legal, você sabe alguma coisa, mas é difícil, é muito difícil que eu me deixe levar por isso, não por virtude, mas por ter sido, desde muito, muito novinha, ensinada que tudo isso é vaidade. E que, no fim das contas, a gente mirando mais baixo, pensando, não, eu sou muito menos do que isso, a gente tem maior chance de melhorar e de fazer e produzir um pouco mais. Eclesiastes, né? Isso é Eclesiastes, né? E assim, te pergunto, né? Vale a pena buscar, então, a vida excelente? Então, a busca pela perfeição, né? Essa condição que você está falando é a condição humana, né? Saber de que nós somos um animal insuficiente como, né? A gente não consegue fazer um ninho, a gente não consegue forjar uma mata, subir, não temos a força de um macaco, nós somos uns animais insuficientes. E por sermos insuficientes, somos ansiosos, né? Como enquanto espécie humana, né? Isso gerou a condição da fala, inclusive, né? Essa busca por comodidade do que é bom, né? Já não te atrai desta maneira que você já está no minuto zero, está largando. E a busca por essa excelência? E em que campos você procura exercitar essa busca pela excelência? É uma coisa, na verdade, inclusive interessante, porque eu penso
E aí, lógico, não só isso que eu vou falar agora, mas absolutamente tudo que eu vou falar aqui é muito da ordem do que eu acho, do que eu penso, do que não há uma evidência concreta disso. E assim eu já ganho a licença poética de poder falar uma besteira ou outra, pensando que isso está na minha cabeça. Isso aí. Eu penso que a perfeição realmente não existe, diferente da imperfeição, que não só existe, mas está presente em praticamente todos os dias da nossa vida, em todos os assuntos. Então, é uma combinação das duas coisas, ao mesmo tempo que eu tenho uma expectativa muito baixa de alcançar algo próximo dessa excelência, eu penso que a única coisa que realmente motiva a vida ou que dá tom na vida, que faz a gente acordar, é pensar em se distanciar o máximo possível desse lugar comum, medíocre, desse lugar, sabe, em que todo mundo se iguala. E penso também que não há uma época melhor para fazer isso, já que a gente está numa época em que a maioria das pessoas pouco lê, não conversa direito, se ofende com tudo, leva absolutamente tudo para o pessoal, e isso eu vejo a cada dia, é muito difícil falar com alguém no âmbito profissional sem que aquela pessoa não leve isso para o pessoal. Essa semana, os maiores problemas que eu tive no âmbito profissional foram por isso, até conversei muito com o Ju sobre isso, falando é muito difícil que a gente consiga que alguma pessoa se desprenda do próprio ego, da própria personalidade, e leve a vida, a busca pela excelência ou não, ou o distanciamento da mediocridade, simplesmente como um ponto técnico. Então, eu vejo a coisa toda assim. A perfeição não vai existir, e por isso sai a ansiedade de falar, puxa, mas eu vou sempre me sentir mal porque eu nunca vou ser bom o bastante. Não, você já sabe que não existe aquele ponto. Então está tudo certo, está tirado da frente isso. Você nunca vai ser excelente, nunca vai ser perfeito, nunca vai ser... Mas a busca não é por lá. A busca é por me afastar o máximo possível desse outro extremo. É outro driver, né? É outro, exatamente. Mas você acha que a transcendência... Porque assim, você falou muito da racionalidade, eu concordo 100% com o que você falou em relação à racionalidade. Eu acho que ela tem um papel fundamental, principalmente na prática, racionalidade prática. A sabedoria prática, a frônesis, é fundamental. Você precisa da racionalidade para poder desenvolver isso. Mas você não acha que uma certa transcendência pode ser necessária, principalmente quando a gente vai ficando mais velho na vida, quando a gente tem uma ideia de finitude, de que e talvez de legado, do que você vai deixar? Você acha que não... Transcendência em que sentido? Me explica para eu poder te... Transcendência do ponto de vista de algo que não é material e físico. Tá. Ou algo que a razão não explique, necessariamente. Porque tem muita coisa que a razão em si não vai explicar. Acreditando ou não. Tá? Você acha que isso não tem um certo valor? Principalmente quando a gente vai ficando mais velho e quando a gente pensa que esse pensamento de curto prazo, de satisfação... uma preferência temporal. Preferência temporal mais baixa, necessariamente traz uma certa ideia de transcendência, pelo menos na minha cabeça. Você acha que isso não tem um certo valor? Essa coisa toda me fica muito resumida no seguinte. Não ter a resposta ou não ter uma linha de raciocínio racional para algo não me dá permissão de criar fantasias. Boa. É só isso. Então, quando geralmente estou em conversa com amigos ou com quem dá para conversar sobre isso, a respeito de algo metafísico, sempre rola isso do tipo, mas como que você explica isso aqui? E eu vou dizer, mas certamente eu não sei explicar isso aí. O ponto para mim é a partir daí. A partir daí a pessoa vai falar, bom, se você não sabe explicar, então você não pode dizer que não é uma fada que fez. Ou que não existe. E aí eu só penso, bom, eu não saber explicar não quer dizer que eu posso inventar a resposta disso. Então, essa coisa da transcendência de repente existe essa necessidade. De repente existe. Eu não tenho como falar dela do ponto de vista racional e com base em evidências sólidas, robustas. Então, se eu não tenho como fazer isso, eu também não me vejo no direito de lançar a mão do que quer que seja em termos de atitude para buscar por ela, entende? Eu acho mais perigoso não ter do que viver nessa busca insana por algo que eu não sei o nome.